Introdução. A época moderna é marcada pela expansão das navegações e a constituição, a partir da Europa, de um sistema econômico, político e militar mundial baseado na exploração de recursos ultramarinos que se tornaram algumas das principais mercadorias da acumulação do capital, da alteração da vida cotidiana e da cultura alimentar e farmacológica ocidental. O mercantilismo se expandiu na disputa destes produtos, cujo comércio constituiu a maior parte da atividade das primeiras companhias mercantis, estimulando o surgimento da primeira bolsa de valores e do primeiro banco municipal em Amsterdão. Os produtos exóticos e de luxo que se globalizaram e se vulgarizaram foram as especiarias, o açúcar, as bebidas alcoólicas, o chocolate, o café, o chá, o tabaco e o ópio. São as drogas modernas, os alimentos drogas, os estimulantes da disposição mental e dos novos sabores do tráfico mercantil, da arrecadação fiscal e da mobilização de poderosas forças navais, de tal forma que se pôde ver no mercantilismo uma enorme rede de tráfico de drogas exóticas e valiosas que conquistam novos consumidores em todos os continentes. O papel destes produtos, destas commodities, foi central na formação da economia, da sociedade e da cultura modernas. Na atualidade, esse impacto se aprofunda, mas desde o início do mercantilismo as drogas modernas conformam um novo sistema econômico e uma nova cultura psicoativa e integração. O conceito de droga aparece na história cultural contemporânea, concomitantemente, como um fantasma do mal e como emblema da saúde. Como fantasmagoria, encarna bodes expiatórios, obsessões patologizantes e medos irracionais. Mas é também o veículo da salvação e da cura, como pílula mágica e panaceia para todos os males. 2. Qual a natureza desse conceito que une cá no singular de um objeto abstrato, o pânico moral da droga e, em conjuntos variados de centenas de moléculas vegetais, os remédios para males cada vez mais abrangentes da vida cotidiana? Qual é o valor específico da droga? Numa narrativa, a droga é a esfera da maior tentação e da maior queda, espécie de armadilha à espreita de curiosos para os galos no pior dos vícios. Em outro registro, entanto, a droga é o remédio, magia e milagre em pílulas, o paraíso num frasco, a cura da alma e do corpo, o consolo anestésico da dor. Assim, seus usos se multiplicam na mesma medida que a nosogra social dos males da alma e uma das indústrias mais florescentes da nossa época é a que fabrica estes fármacos. 3. Antidepressivos ou sedativos, ansiolíticos ou estimulantes, remédios ou bebidas, fumaça, líquido ou sólido, seus empreendedores florescem. 4. O mercado farmacêutico brasileiro tem uma projeção de crescimento de 12,7% entre 2012 e 2017, bem acima da previsão de crescimento global de 7%, se constituindo em um dos principais mercados emergentes desse ramo, denominado pela expressão Parmegiing 5. A maior empresa do Brasil é comerciante de bebidas alcoólicas. 6. O maior exportador de tabaco do mundo também é o Brasil. 7. Somos global players desse mercado psicoativo, desse capitalismo límbico da revolução psicoativa, nas palavras de David T. Courtwright. 8. Consumidores de drogas. Essa é a condição humana eterna que foi potencializada na era mercantil e industrial e alcança hoje a dimensão não só das panaceias, como das pílulas da felicidade. Drogas para trabalhar, para dormir, para fazer sexo, para vencer a tristeza, o cansaço, o tédio, o esquecimento, a desmotivação. Cada vez mais a modelação e a modulação química da subjetividade se tornam determinantes não só na economia estrito sensu das sociedades, mas nas economias psíquicas. Somos todos drogados, mas se é pouco explicitamente a natureza comum de se tomar remédios psicoativos, bebidas alcoólicas, tabaco, café e substâncias ilícitas, separados por cargas simbólicas altamente significativas decorrentes de seus diferentes regimes de normatização. A justificativa aparente da regulamentação diferenciada das substâncias psicoativas seria a dos seus danos potenciais comparados, mas a evidência científica demonstra não ser esse o critério. 9. Desde o
final do século X se estabeleceu uma regulamentação, a partir dos países centrais, que depois, ao longo do século XX, impuseram tratados internacionais que instituíram a separação atual em 3 diferentes circuitos de circulação das drogas: as substâncias ilícitas, as lícitas medicinais e as lícitas recreativas. 10. A história das drogas é, assim, antes de tudo, a história de suas regulações, da construção de seus regimes de circulação e das consequentes representações culturais e políticas de repressão, incitação ou tolerância. A produção química da subjetividade se inscreveu como um motor da modernidade, expandindo globalmente as drogas, incorporando os excitantes às exigências de desempenho fabril e militar, mas também às demandas de uma cultura burguesa da estimulação intelectual. Por isso, café se tornou uma das maiores commodities do mundo e especializou países como o Brasil na sua produção. Os espaços sociais do consumo do café ou das bebidas se tornaram uma esfera pública associada com a constituição da burguesia e do operariado como classes, onde os cafés e as tavernas sediavam a vida pública em seu intercâmbio social. A própria expansão do mercado mundial no capitalismo europeu se deu na exploração desses produtos de luxo sensorial, drogas aromáticas, estimulantes, tônicas, associadas ao açúcar na combinação calórica e excitante ideal para o aumento do desempenho, da labuta, inclusive noturna, da disposição dos soldados e dos trabalhadores intelectuais no bojo da revolução industrial, agrícola, comercial e financeira que esses produtos animavam espiritualmente e se constituíam nos comércios mais importantes. Os produtos vegetais do século XVII como o açúcar, o café, o tabaco, o chá e o ópio se aperfeiçoaram nos séculos X com os isolamentos dos princípios ativos puros, permitindo dosificação precisa e máxima intensidade com a a cocaína, a cafeína, a efedrina, a nicotina, a mescalina etc. A produção química de si mesmo se como o estado da arte da psicofarmacologia e das neurociências, em que a proliferação das novas moléculas ocorre como um repertório ampliado no circuito clandestino das experimentações psiconáuticas e no âmbito da pesquisa e do desenvolvimento das indústrias. Essa categoria de objetos com os quais os seres humanos se relacionam, que são as drogas psicoativas, escapa às tentativas mais óbvias da sua definição e da sua classificação. Aparentemente, drogas são produtos fáceis de identificar. São moléculas específicas. Mas seus efeitos são resultados de sínteses particulares entre moléculas, indivíduos e sociedades. Esse aspecto múltiplo do fenômeno exige um enfoque igualmente multi e interdisciplinar. A natureza, a cultura e o indivíduo se entrecruzam nesse metabolismo biopsicossocial. A própria fragmentação particular das disciplinas se vê em xeque diante da multiversidade da experiência da automodulação psicofarmacêutica, ao mesmo tempo subjetiva, íntima e imaginária, pois é aí, no recôndito inefável do sujeito que ela se dá, mas também como determinação consciente e inconsciente da cultura. Portanto, na forma de conteúdos ideológicos e simbólicos partilhados. As drogas não existem em si no que diz respeito ao seu significado humano. 11. Sua objetividade química só se torna farmacológica ao interagir com um organismo vivo. Numa definição psicológica da sua experiência, a definição das drogas e dos seus efeitos passa, portanto, pela problematização da subjetividade. O si mesmo não se reduz à noção da consciência. Antes da consciência há senciência. Um ser senciente sabe o que sente, mas pode não ser consciente da sua consciência, ou seja, pode não problematizar a subjetividade por meio da autoconsciência. 12. A modulação química de si mesmo afeta a sensação, a consciência, a memória, o humor e o próprio afeto, e se constitui, assim, numa chave cultural para a formação dos mitos, dos ritos e das identidades. Por outro lado, na relação com o sistema produtor de mercadorias, as drogas assumem um papel que também é oculto e sua produção e consumos não decorrem de uma demanda natural dos indivíduos ou dos povos, mas toda mercadoria é um objeto fetiche, com valores simbólicos.
Toda mercadoria oculta seu valor em trabalho cristalizado e assume preços conforme mecanismos de mercado. Entretanto, os produtos considerados conspícuos, suntuários ou de luxo assumem o papel de marcadores estatutários, de status, e seus valores se tornam também morais. Os valores morais da prosperidade, da abundância e do desperdício ritual, da plenitude. O que foi significado ritual de Potlatch 13, ou seja, desperdício ritual ou sacrificial, passou a se constituir no sistema capitalista industrial numa produção contínua do crescimentismo autotélico, de uma reprodução ampliada que incorpora na estrutura do sistema a natureza sacrificial de um holocausto, em outras palavras, a destruição ritual da natureza e dos recursos humanos na expansão além da sustentabilidade. O valor das drogas. As drogas se destacam entre o conjunto dos bens consumíveis e entre os não duráveis que são absorvidos pelo corpo, tal como os alimentos, por possuírem uma peculiar condição exacerbada a partir do século XX. Uma ação de valor. Qual o valor das drogas? Se os alimentos podem reduzir-se a uma determinação estrita de nutrição, quais carências ou demandas específicas as drogas preenchem? Essa a contemporânea do seu valor ocorre numa tripla acepção desse conceito, como valor de uso, valor de troca e valor de signo. As drogas possuem uma a do seu valor de uso na medida em que na era moderna e contemporânea são cada vez mais usadas. O seu uso cresce em extensão e intensidade, tanto como expansão das tecnologias de si e da autonomia subjetiva, assim como condição extremada de um fetichismo da mercadoria, ou seja, da perda da autonomia de si no vício, como substituição, nesse objeto, de todos os desejos. Um uso que se inscreve no abuso como hibris, como excesso autodestrutivo. O valor de troca também é dado como resultado não só de uma demanda concreta crescente, mas do mecanismo do proibicionismo que cria uma esfera especulativa de rentabilização financeira de capitais desregulamentados ao extremo e conectados ao circuito dos trafegos ilícitos em geral. 14. Muito além do que pode estar escrito no produto como lucro potencial entre o diferencial do preço do produto e do custo de produção, ele absorve um custo da proibição, que remunera a ilicitude com monopólio, imposição de preços, ausência de controles, adulteração, extorsão e violência como regras da desregulação. Por isso o valor da droga corresponde a um preço que é resultado acima de tudo da proibição. Esse preço inclui não só a cifra monetária, mas o que em economia se costuma chamar de externalidades, ou seja, custos indiretos em perdas humanas ou sociais decorrentes, mais do que do uso abusivo, do sistema da proibição e de sua imposição em escala global, ou law de enforcement estadunidense em aplicação planetária. O valor de signo se expande num diapasão ampliado e ambivalente de polaridades simbólicas maximizantes dos prazeres e das dores disponíveis. Seu valor como objeto libidinal de paixão e desejo só se compara ao seu valor de terror, de estigma, de síntese objetal do mal, recável e sacrificável. Seu maior valor de signo é a proibição, no que se refere às drogas ilícitas. A proibição confere um valor de tabu. Assim, a droga se mostra como uma fantasia de um alimento dos deuses, elixir, néctar e ambrosia, mas também, com a proibição, um fantasma da droga como fruto proibido e bode expiatório. O valor de signo também é signo de valor e assim as drogas têm valor monetário, valem mais do que dinheiro, mais do que seu peso em ouro, valem mais do que tudo, a mais franca das moedas. O valor mais característico das drogas psicoativas, no entanto, não é apenas a sua condição de veículo propiciatório dos maiores prazeres e das maiores dores, mas a sua capacidade de produção de subjetividades, além dos efeitos sensoriais hedônicos ou álgicos, se convertendo assim em valor de produção de subjetividade. Marx escreveu que as mercadorias correspondem às necessidades e possuem um valor de uso, não importando se a sua origem está na fantasia ou no estômago. 15. Toda mercadoria produz um efeito subjetivo, no sentido de uma impressão psíquica, mas as suas outras utilidades ligadas a finalidades pragmáticas, como comer, vestir e transportar, ocultam o efeito psicológico atrás da utilidade prática.
Na verdade, como já escrevia Nicholas Barbon em 1696, a maioria das coisas tem seu valor derivado da satisfação das necessidades do espírito 16. As drogas psicoativas são, entretanto, as únicas mercadorias cujo único efeito é a produção pura de subjetividades. O que Marx trouxe de decisivo foi apontar que todas as mercadorias, além de suas utilidades supostas, possuem um valor trabalho cujo significado permanece oculto, levando a um fetichismo que foi depois interpretado também como a natureza ideológica da crença nas virtudes embutidas como valor psicologicamente agregado na mercadoria, tais como a marca ou os prestígios induzidos pela propaganda. A conotação contemporânea de palavras como prestígio ou sofisticação é a expressão disso, pois seus sentidos originais eram os de algo falso. Prestígios eram os resultados de operações de magia manipulatória e sofisticados eram os produtos, especialmente farmacêuticos, falsificados ou adulterados, pois o termo vem da designação da ação dos sofistas na Grécia Antiga. Toda mercadoria é simbólica, pois, como parte do seu fetiche possui um valor supostamente atribuído pelo preço, que, na verdade, oculta os mecanismos que lhe dão nem a natureza como trabalho concentrado. Ao contrário apenas de um valor de uso, o valor de troca, expresso no equivalente monetário, oculta vários aspectos. Poderíamos dizer que toda mercadoria satisfaz aspectos materiais e simbólicos. O próprio alimento, antes de ser apenas uma necessidade ou carência do estômago, possui um conjunto de valores simbólicos. Os alimentos em geral suporriam o suprimento de uma carência básica, quantitativa e homogênea que é a fome. Seu objetivo seria obter a saciedade, depois do que não se comer é mais. Mas se sabe que há diferentes fomes e apetites, e diferentes saciedades. Saciado de salgados, ainda podemos querer doces, depois amargos, quem sabe ainda, em seguida, sabores alcoólicos. O prazer da alimentação mais do que a obtenção da saciedade se dá no momento efêmero da ingestão, quando se alcança o máximo do seu desfrute. A saciedade da fome é em si uma espécie de desexcitação que alcança uma tranquilidade inativa. Assim, mais do que a fome do estômago, é um apetite psíquico do gosto que o prazer gustativo obtém ao ser exercido. As drogas satisfazem carências muito diferenciadas, de paz ou de energia, de transe ou de euforia, de concentração ou de anestesia. Mas o denominador comum que se busca em todas é a sensação difusa do bem-estar. Ou mesmo de algo além de um bem-estar, um excesso de bem-estar, um ótimo estar. Seu efeito é partilhado e potencializado pela expectativa, também conhecida como efeito placebo. Mesmo quando o efeito farmacológico se efetiva, o efeito placebo continua potencializando a expectativa dado bom resultado já obtido, o que reforça a esperança de sua continuidade. As drogas são as que mais consubstancializaram essa condição de produtos cujo uso exclusivo é a sua consumação no interior do corpo com a finalidade de alterar a consciência de si sobre o próprio corpo. Esse valor não é apanágio exclusivo da materialidade das moléculas, mas atributo dos significados partilhados e das expectativas individuais que se fundem para criar um efeito. As drogas possuem assim um valor especial, um prestígio particular, são commodities espirituais, possuem um valor onírico, um valor de fantasia, um valor de uso de consumo do fármaco e das sensações de si mesmo deliberadamente produzidas com a fusão do fármaco com o corpo. Valor de produção de subjetividade, valor psicossomático, valor espiritual, valor anímico ou mental. Nas mais diversas civilizações esse valor espiritual se manifestou como valor religioso, de culto e devoção. Esse também é o valor das drogas na era da revolução psicoativa e também foi o valor das especiarias e da loucura por elas provocada no final da era medieval e no início da era moderna, o valor psicossomático. E continua, hoje em dia, sendo esse também o valor ideológico da palavra droga como espantalho provocador de pânico moral, escondendo, na sua suposta homogeneidade demonizada, uma
multiplicidade de substâncias cujo denominador comum é, no senso comum institucional da guerra às drogas, o medo de um tabu que, pela negatividade, continua rendendo homenagem à importância desmesurada conferida a esses produtos. Essa hipertro a de valores das drogas se enraizou na sociedade moderna com novas mercadorias essenciais, mas desde muito antes o valor das drogas como substâncias essenciais 17 sempre a situou no topo da hierarquia dos bens e dos objetos. A natureza desse valor específico que possuem as drogas altera-se conforme a época e a sociedade, mas deriva sempre da materialidade específica do fármaco como objeto intermediário entre a subjetividade e a natureza. Filtrado pelo prisma social. A essência do consumo de uma droga extravasa o âmbito estrito de uma necessidade ou de um desejo e surge historicamente como uma determinação social da expansão das relações mercantis, dilatadas na época moderna por um intercâmbio global e, posteriormente, pelo sistema industrial 18. Drogas são objetos subjetivos, produzem subjetividades, são técnicas de si, moduladores humorais, cognitivos ou sensoriais, são plasmadores de estados mentais e corporais, servindo assim, na história das civilizações, como alguns dos mais cientes instrumentos de criação de vivências e de experiências, cujos conteúdos, longe de ser apenas uma determinação farmacológica objetiva, são veículos para sentidos profundos, significados simbólicos e imaginários. Além dos efeitos puros do fármaco, há um conjunto de efeitos culturalmente significativos. O hipervalor de uso, de troca e simbólico das drogas. O valor das drogas ao longo da história humana é enorme. No sentido cultural e moral, assim como no sentido econômico da palavra valor. Foi maior que o dos alimentos em muitos contextos, especialmente na dimensão do sagrado. Sempre foi, assim, um hipervalor. Mas, no período moderno e, mais ainda, no contemporâneo, essa condição foi elevada de forma exponencial. O hipervalor de uso se manifesta no mercado global crescente dos produtos psicoativos, na intensificação e difusão da sua amplitude, e nas formas do seu excesso, como hibris compulsiva e hoje cada vez mais hiperconsumista. O vício no consumo é um valor de uso exacerbado em que os produtos além de comprados são consumidos corporalmente por ingestão. São os bens não duráveis que mais rapidamente recriam permanentemente o ciclo da produção e do consumo. O hipervalor de troca se amplia na expansão mercantil e na revolução industrial que busca especiarias, açúcar, tabaco, chá, café e outros produtos, projetando um lucro comercial que resulta da voragem de uma demanda ampliada e da desproporção entre o preço de custo e o preço de venda. Com o advento do proibicionismo e da separação das drogas em categorias lícitas e ilícitas, o hipervalor foi hipertroado. A proibição agregou um enorme valor às substâncias cujo mercado clandestino permitiu formas de hiperacumulação de capital por meio de isenção fiscal, margem de lucro gigantesca e regime de monopólio com o uso da violência sobre a força de trabalho produtora, o sistema comercial e o mercado consumidor. A proibição foi expressão de uma biopolítica 19 absolutista que surgiu, em relação ao tabaco, nas monarquias europeias e no despotismo do Império Chinês da dinastia Manchu Qing em 1729. Esse elemento estranho à política liberal e livre, cambista do capitalismo mercantil e industrial do século XIX foi depois incorporado à ordem mundial oligopólica e se mantém como um traço totalitário tártaro no ordenamento jurídico internacional. Foi esse hipervalor obtido no comércio do ópio indiano na China, resultado da proibição que agregava valor, que permitiu uma enorme acumulação mercantil e abriu o mercado chinês para os produtos manufaturados ocidentais e com uma peça-chave da dominação colonial britânica sobre o mundo. O hipervalor como signo expressa o bode expiatório simbólico e real da atualidade, o inimigo por definição, o traficante. Figura a qual se reduz, por metonímia, o conjunto dos crimes. Em qualquer tiroteio nas favelas com as vítimas anônimas de sempre, o seu designativo na mídia e nos comunicados oficiais é como traficantes. Sujeito que parece
ser mais perigoso que ladrões, assassinos ou estupradores, a ponto de se aprovar no Congresso brasileiro, em 2013, um projeto de lei que agrava as penas para o tráfico, tornando-as mais elevadas do que aquelas que são dadas ao homicídio. Em ao menos 20 países do mundo a pena capital por delitos de tráfico de drogas, o que constitui um absurdo jurídico do ponto de vista da proporcionalidade da pena em relação ao dano causado. 20. Esse hipervalor de fetiche do mal, de investimento simbólico negativo, é proporcional à valoração positiva, tanto na história da publicidade como na indústria cultural, de uma imagem glamourizada de alguns vícios, chamados de elegantes desde a Belle Époque, sobretudo, na idealização do fármaco como remédio supremo, panaceia de todos os males. Como paradigma da interdição, do campo da experiência proibida, os usos de drogas são reduzidos a um tabu, uma forte proibição simbólica inexplicável e, como que instintivamente, sentida como repulsa. A proibição é o hipervalor simbólico que investe as substâncias com um enorme valor de signo, fazendo delas marcadores sociais de exclusão e inclusão, de identidade e de fronteira da ilegalidade por meio da criminalização de condutas de autodeterminação. O campo da autonomia é recortado e circunscrito com o tabu sobre certas ingestões proibidas. Inscrever a história das relações humanas com estas moléculas e seus usos na historiografia, especialmente dos períodos moderno e contemporâneo, é um o que vem sendo assumido por diversos campos do conhecimento, não só o científico, histórico ou estético, como o conhecimento empírico dos usos que se constitui numa cultura das drogas, capaz de transmitir cognitiva e esteticamente as experiências e dar-lhes sentidos. Drogas. Uma historiografia. Recente. Este livro é uma cartógrafa de um campo de conhecimento, os estudos sobre drogas, cujas fronteiras são sobrepostas e que, ao longo das últimas décadas do século XX, pari passu com a descoberta de novos fármacos, ampliou uma reflexão sobre a natureza da interação entre a humanidade e as moléculas psicoativas. Os estudos sobre drogas se constituíram nas últimas décadas no campo interdisciplinar que contempla as áreas farmacológicas, médicas, neurocientíficas, psicológicas, jurídicas, antropológicas, sociológicas, históricas, estéticas, literárias, entre outras, a ponto de poder-se falar de um campo próprio, da mesma forma como anteriormente, de certa forma, concomitantemente, também se constituiu o campo dos estudos da alimentação. Estudos sobre drogas estudos sobre alimentação já são dois assuntos, sobrepostos em certa medida, de vasta bibliografia. A Internacional 21. Drug Studies é uma expressão que se consagra após os Food Studies e os Gender Studies como campos da história, da antropologia e da sociologia do corpo e da sua biopolítica. Em textos anteriores também tratei da descrição de autores e de alguns âmbitos característicos desses estudos. 22. Suas dimensões são abrangentes, pois há substâncias que são ambivalentes como alimento ou droga. Um objeto psicoativo em particular, por exemplo, o tabaco e sua cultura, possui um enfoque que apenas recentemente tomou a dimensão de um estudo cultural. A tabacologia sua historiografia. Ainda se apresentam, no entanto, como escreve a historiadora canadense Catherine Ferland, como uma atividade científica um pouco excêntrica, pois o paradigma disciplinar que funda a maior parte das pesquisas sobre o tabagismo é firmemente orientado pelo enfoque sociossanitário, apresentando o ponto de vista médico como implicitamente normativo e o único pertinente. 23. Alguns autores vêm buscando, especialmente desde o final do século XX, escrever trabalhos abrangentes que situam os usos das drogas ao longo da história das civilizações, mas especialmente no âmbito da época moderna da unificação planetária. 24. O álcool é para as ciências sociais o que a tinta é para a microscopia, escreveu Troy Duster. 25. Susana Barrows e Robin Rowe escreveram na introdução da coletânea Drinking
Behavior and Belief in Modern Historic, como uma parte ubíqua da vida cotidiana e como um potente meio para simbolismo. O álcool pode servir realmente como uma tinta reveladora na imagem do microscópio do historiador, enfatizando as estruturas e relações de uma sociedade e os processos de permanência em mudança. 26. Sobre as bebidas, disse Vance Thompson, 1863-1925, um defensor da proibição, se escreveu mais do que sobre o amor ou a guerra. 27. Os psicoativos são substâncias excepcionais, essenciais, como as denominou Richard Ridley, ou peculiares, como escreveu André Sherratt. Para este professor de Antropologia e Arqueologia em Oxford, a busca deliberada da experiência psicoativa é provável que seja no mínimo tão antiga quanto os anatomicamente e comportamentalmente humanos modernos. Uma das características do Homo sapiens sapiens. 28. E acrescenta, a seguir. Nesta perspectiva, substâncias psicoativas podem ser vistas como integrais para a constituição da cultura. Elas têm sido fundamentais para a natureza da sociabilidade e um elemento ativo na construção da experiência religiosa, das categorias de gênero e dos rituais da vida social. Nenhum relato etnográfico ou histórico-cultural é completo sem levar em consideração as substâncias psicoativas. Elas têm sido centrais para a formação das civilizações, a definição da identidade cultural e o crescimento da economia mundial. Elas são, de fato, peculiares. 29. Patrick McGovern vai além e chega a propor a noção de um homo sapiens. Ele cita o biólogo Robert Dudley, que propôs a hipótese do macaco bêbado, quando os primatas superiores, comedores de frutas, descobriram os efeitos da fermentação para indicar uma possível transição durante o Paleolítico, há cerca de 100 mil anos, quando os hominídeos arcaicos aprenderam a dominar o processo da fermentação. 30. Como comenta Assus Pod, um especialista é quem sabe mais e mais sobre menos e menos e acaba sabendo tudo sobre nada, enquanto um generalista é quem sabe menos e menos sobre mais e mais e acaba sabendo nada sobre tudo. 31. Assim como esse autor, a quem podemos definir como um especialista na história das drogas, eu sempre vislumbrei esse campo como algo que escapava da estrita especialização por seu objeto se imiscuir em diversos aspectos da vida social, econômica e cultural. Ao estudar o proibicionismo do álcool nos Estados Unidos, o sociólogo Joseph R. Gus de partia da afirmação de que a sociologia seria um estudo generalizador e a história não. 32. No epílogo ao seu clássico Symbolic Crusade, de 1963, escrito mais de 20 anos depois, em 1985, dizia ter constituído seu trabalho em História e Sociologia ao mesmo tempo, partindo do aforismo de que historiadores contam histórias sem conclusões e sociólogos contam histórias que são principalmente conclusões. 33. Virginia Beveridge, a grande historiadora do ópio na Grã-Bretanha, em seu último livro, Demons or Changing Attitudes to Alcohol, Tobacco e Drugs, 2013, destacou que a história é central para uma compreensão das posições e respostas em relação às substâncias. Este enfoque nos permite identificar as questões que levaram estas diferentes substâncias ao seu status atual na cultura e sua regulação na sociedade. 34. A história das substâncias psicoativas inclui as próprias ciências, que são agentes ativos nos processos de avanços tecnológicos, na expansão econômica e nas formas de regulação políticas, legais e culturais. Para compreender os estatutos historicamente cambiantes das substâncias, seu status legal e cultural mais geral, é necessário tanto a regulação como a cultura e suas interações serem colocadas juntas. É um processo histórico inacabado e que muda enquanto escrevemos e falamos. A própria ciência seus proponentes são atores em todo esse processo. 35. A regulamentação proibicionista do Leviatã. A história das drogas é, em boa parte, a história de suas regulações e regulamentações. O complexo sistema de licenças comerciais que organizou a produção e distribuição de bebidas em diversos países ocidentais também se instituiu, ao final do século XIX, em relação à farmácia, por exemplo, na Inglaterra, com o primeiro Pharmacy Act, em 1868.
Em seguida buscaram controlar e regulamentar a venda de venenos, e depois de produtos com alto conteúdo em ópio. Nesse período de meados do século XIX, todas as drogas partilhavam de uma condição comum de produtos acessíveis a adultos conforme regras legais de distribuição comercial e com mecanismos fiscais de arrecadação de tributos para o Estado. De um ponto de vista histórico, o mais notável e necessário de explicação é como certas substâncias se separam de um ponto de vista da cultura, das regras legais e das teorias científicas, para se tornarem objetos de campos aparentemente separados. A historiadora Virginia Berry identifica essa separação ocorrida em duas grandes fases, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ao longo das quais se adotaram diferentes regulações e lugares culturais entre as três grandes drogas legais e as três grandes drogas ilegais. Ou seja, entre o álcool, tabaco e cafeínicos, e o ópio, a cannabis e a coca. Na visão desta autora, todas tinham estatutos comuns no Ocidente, mas se distinguiram ao final do século XIX e início do XX. O tabaco foi considerado um hábito, assim como o café, e o álcool teve uma regulação com interdições menores, licenças para locais de consumo e horários restritos de venda, mas não foi objeto de nenhuma iniciativa de interdição ou controle internacional, com a exceção da África. O ópio e a coca foram restritos a usos medicinais, com sua venda devendo ser controlada em quase todos os países, como estabeleceu o Tratado de Haia de 1912, cujos termos, mais tarde, terminaram como cláusula do Tratado de Versalhes que, em 1919, encerrou a Primeira Guerra Mundial. A cannabis, de uma planta terapêutica de uso amplo e diversificado, passou a ser outro vegetal proibido, com seus usos industriais e alimentícios igualmente suprimidos, e já mencionado desde os primeiros tratados, mas cuja proibição global se consolidou na segunda metade do século XX, entrando em declínio no novo século com a legalização conquista por plebiscitos um número crescente de estados norte-americanos e países como o Uruguai. O café, com origem no chifre da África, na atual Etiópia, se expandiu para a Península Arábica, onde sofreu proibições em 1511. Porém, durou apenas um ano. No Egito, também, em